Fala comigo, família vascaína, ela chegou. Sexta-feira com as principais informações do Vasco pra você aqui no canal. Já deixa o like aí pra mim, porque neste vídeo vamos mostrar como foi a votação na noite de ontem no Conselho Deliberativo, a primeira votação sobre a SAF. Tem gol do cria Felipe Coutinho na goleada da seleção brasileira e tem jogador uruguaio com proposta oficial do Vasco em mãos. Se inscreva para receber as notícias do Vasco todo dia em 2 horários e bora pro vídeo. Na noite de ontem, no Conselho Deliberativo, houve a primeira votação sobre a Constituição da Vasco SAF. As alterações no Estatuto e no regimento interno da Assembleia Geral foram aprovadas. O resultado final das alterações no Estatuto foi de 166 votos a favor, 3 votos contra e 1 abstenção. A alteração no regimento interno da Assembleia Geral foi aprovada por unanimidade. Durante a reunião, houve bate-boca, protagonizado pelo conselheiro Sérgio Frias, que se retirou da reunião com mais 7 conselheiros. Estamos em votação, conselheiro. Conselheiro, o senhor está desrespeitando o presidente do Conselho Deliberativo, conselheiro. Por favor, ao seu lugar. E ele passou, por favor, ao seu lugar. Conselheiro. Conselheiro, por favor, ao seu lugar. Pede para a segurança tirar o conselheiro aqui da frente da mesa. A segurança pedir para o senhor voltar para sua posição. A segurança pedir para o senhor... Eu pedi 3 vezes com educação, conselheiro. Conselheiro, por favor. Em votação, os conselheiros que desejam interromper a fase de debate permaneçam como estão. No plenário físico, apenas o conselheiro Sérgio Frias. Estamos tendo a ausência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conselheiros em plenário, estão se ausentando. Portanto, entendo que eles votam pela manutenção da sessão. Próximo passo agora é em Assembleia Geral para os sócios confirmarem ou não o resultado de ontem. Em caso de aprovação também pelos sócios, o Vasco aguarda a chegada da proposta oficial da 77 para análise e votação. Queria deixar claro que esses documentos, essas informações vão ser de conhecimento do Conselho Deliberativo. Não pode ser de outra forma que não seja, mas será no momento oportuno, no momento adequado, no momento negocialmente possível. O Vasco retomou as conversas para contratar o atacante Eric, artilheiro do Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga, que está na final contra o Grêmio. Como a negociação sobre salário e tempo de contrato já foi acertada, o jogador deve ser liberado após a decisão. Outro jogador tem proposta do Vasco. Ele pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia e não quer voltar ao país por conta dos conflitos. Carlos de Penha é uruguaio, tem 30 anos e contrato com o Dinamo de Kiev até dezembro. Na atual temporada, ele fez 16 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Segundo o analista Marcos Luiz, ele pode jogar nas pontas e como meia central. Ele tem proposta formal do Vasco em mãos e as negociações devem se arrastar pelos próximos dias. A informação sobre Carlos Penha é do jornalista Flávio Dias, do Atenção Vascaínos. Outro jogador que o Vasco deve formalizar proposta é o atacante do River Plate, Benjamin Hohlheiser, que a gente trouxe nas nossas últimas edições. A seleção brasileira venceu o Chile no Maracanã na noite de ontem por 4-0. O terceiro foi marcado pelo cria Felipe Coutinho, de pênalti. Goleiro para um lado, bola para o outro. Coutinho se tornou o terceiro jogador revelado pelo Vasco a fazer pelo menos 20 gols pelo Brasil. Os outros foram Romário e Roberto Dinamite. Com o auxílio do seu like, eu vou explicar agora aí para quem não entendeu muito a questão da SAF, onde que tá a votação, vamos lá. Ontem foi a primeira votação, serão 4 no total, ontem foi a primeira. O que decidiu ontem? Ontem, os conselheiros pegaram tudo que está na lei sobre SAF, todos os dispositivos e colocaram dentro do estatuto.
agora o Estatuto do Vasco passa a constar a possibilidade de criação de uma SAF. Quer dizer que a SAF vai acontecer, tá tudo certo? Não. Quer dizer que no Estatuto do clube agora é permitido a criação da SAF. A votação de ontem foi no Conselho e deverá agora ser confirmada ou não pelos sócios em Assembleia Geral. Será a segunda votação. Se for aprovado, o Vasco agora vai aguardar a proposta oficial da 777 chegar para fazer mais 2 votações. Uma no Conselho, se aprovado, uma na Assembleia Geral, pelos sócios. Aí sim, depois dessas 3 votações que ainda faltam, oficialmente o Vasco estará constituído como SAF e terá 70% vendido para a 777. A reunião de ontem, cenas lamentáveis, bate-boca, conselheiros saindo da reunião, abandonando a votação, e é isso que eu não quero ver mais, sabe, cara? É política, vamos deixar só pro clube social, para outros esportes, no futebol não. No futebol vamos entrar para uma nova era, uma era de profissionalismo, é o que eu espero. Sobre os reforços, a pressão que a gente vem fazendo vem surtindo efeito, né? Subiu um pouquinho o nível das pretensões do departamento de futebol. Foram buscar lá agora o jogador uruguaio que joga no Dinamo de Kiev, né? Os analistas dizendo aí que é bom jogador. Também o atacante do River Plate, o Benjamin, que jogador jovem, novo, esse é só potencial de campo, tem potencial de venda também. Então, melhora um pouco, né? Eu respeito, eu acho que é importante você buscar, sim, os destaques dos estaduais, mas não pode ficar só nisso. Apostar em alguns jogadores faz parte do jogo, beleza. Mas tem que chegar jogador com mais bagagem, jogador que chegue para ser titular. E Coutinho na seleção que volta por cima, hein? O cara tava desacreditado, lesionado, não tava jogando. Muita gente falando que era um absurdo o Tite chamar ele pra Copa do Mundo. O Tite foi lá, acreditou. Ele tá matando a pau na Premier League pelo Aston Villa e fazendo ótimas atuações pela seleção brasileira. Claro, ontem foi um gol de pênalti, nem é tão simbólico assim. Eu digo mais pelo que pode acrescentar um Felipe Coutinho em forma pro Brasil. Você precisa decidir um jogo. Você olha pro banco ou até no time titular tem lá um Coutinho. Você sabe que a qualquer momento pode pintar um passe genial, uma jogada, um gol que decide uma partida. Tá aí 3 comentários seguidos da galera sobre a SAF. O Bruno Alves, salve Mineiro, aprovado. O Antônio Alcântara, boa noite Vasco 777. E o Miguel Peixoto, graças a Deus, vencemos. Obrigado pela sua audiência, vou deixar um card passando aqui, ó, pra você ver a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A qualquer momento a gente tá de volta para mais informações. Até lá!